Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma imensa alegria estarmos de volta em Momentos com Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Pedro. Lucas 22, 32. Jesus mostra que Pedro ainda não estava convertido. E eu vou dar 3 evidências que Pedro ainda não estava convertido. Primeira evidência, Jesus fala lá em 22, 32 de Lucas: E tu, Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a primeira evidência. O interessante de tudo isso é que Pedro já estava com Jesus há mais de 3 anos e ele ainda não havia mudado. Mesmo assim, é dentro da igreja. Há pessoas que estão na igreja há mais de 20, 30, 40 anos e não mudam, não há transformação. E foi o caso de Pedro no início. Mas eu vou dar a segunda evidência de que Pedro ainda não estava convertido. Tá? No verso 33 de Lucas 22, que diz: Mas Pedro insiste: Senhor, estou pronto para contigo ir à prisão e até morrer. E ele fez isso mesmo. Quando Jesus estava diante do sumo sacerdote ali para ser preso no jardim de Getsemane, o que Pedro fez? Cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote e deu o maior trabalho para Jesus. O maior trabalho. Significa o quê? Que Jesus foi preciso pegar a orelha daquele servo e colocar de volta, obrigou Jesus a fazer um milagre. Mas deu trabalho para Jesus. Isso prova que ele não estava convertido ainda. Vou dar outra evidência. Olhe lá, outra evidência. Diz que: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Não foi isso? E negou Jesus. Isso significa que Pedro ainda não estava pronto, não estava convertido. Vamos lá, para a terceira evidência que Pedro ainda não estava convertido. João 21, 3. O que é que diz João 21, 3? Pedro diz: vou pescar. E além dele ir pescar, ele leva com ele os outros discípulos e apóstolos. Pedro não estava convertido ainda. Essa é a terceira evidência. Um outro fato interessante que aconteceu lá em Lucas 9, 33. Sabe o que aconteceu lá? Diz mesmo assim, ó: Pedro tenta colocar Jesus no mesmo patamar que Elias e que Moisés, querendo fazer uma tenda para cada um. Foi preciso que Deus dos céus bradasse e dissesse: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu amo. Você viu? A lei, Moisés, representa a dispensação da lei. Já passou a dispensação da lei. E os profetas, representado por Elias. E Deus está dizendo: vocês têm que ouvir Jesus. Vocês têm que ver Jesus, vocês têm que seguir Jesus, que Jesus é a graça. Era isso que Deus estava dizendo, não apenas para Pedro, mas para todos nós. Mas finalmente, em 21, 18 de João, Pedro se converte. Pedro finalmente se converte a Jesus. E Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ei, eu espero que você também se converta. Que essa mensagem sirva de edificação para você, para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.